Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui para o canal, que é um vídeo sobre teatro e musicais. Para quem não sabe, eu tenho um podcast sobre teatro musical que chama Musicalcast. Nós somos uma equipe bem grande, eu participo dessa equipe e a gente grava podcast sobre teatro musical e também tem um site, uma página e um Instagram sobre teatro musical. No podcast a gente tem bastante espaço para falar sobre teatro musical, mas eu sinto falta de um espaço para poder falar sobre teatro tradicional também, que é outra grande paixão minha. Então eu resolvi começar a fazer esses vídeos aqui no canal. Eles sempre vão sair em dias diferentes de quinta-feira, que quinta-feira é o dia que eu tento postar os vídeos sobre a Lush, sobre cosméticos. E aí vão ser vídeos sobre temas variados, sobre recomendações de peças, sobre as peças que eu assisti e gostei de ver e tudo mais. Finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, eu viajei para São Paulo e também para o Rio. Eu passei 10 dias viajando entre Rio e São Paulo e aproveitei para ver 10 peças, na verdade 8 musicais e 2 peças. A ideia desse vídeo aqui é fazer um top 5 das melhores peças e musicais que eu assisti entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu vou citar as 10 peças que eu assisti e aí eu vou falar quais foram os top 5 na minha opinião. No Rio de Janeiro eu comecei pelo Bibi, Uma Vida em Musical, que é a história de vida da Bibi Ferreira em forma de musical. Passa por toda a carreira dela e também tem músicas originais. Depois eu assisti O Nome do Espetáculo, que é uma versão do espetáculo Off-Broadway Title of Show, que é um musical metateatro, digamos assim. Depois eu assisti Rhapsody, um musical, que é um musical original de terror, meio trash, meio comédia escrachada. Depois eu assisti Doc 60, na verdade o nome acho que é 60, uma década de arromba, o documentário musical, que é sobre os anos 60, só com músicas dos anos 60 para contar a história da década de 60. O Doc 60 era um review, que é quando é um musical, mas com uma pegada mais show, assim, mais com números musicais e não com história. E também foi assim o último espetáculo que eu assisti no Rio, que foi O Homem no Espelho, que era com músicas do Michael Jackson, aí menorzinho, com 5 atores no palco. Aí eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu assisti A Visita da Velha Senhora no Teatro do SESI, da Paulista, que é uma peça bem conhecida sobre uma senhora que volta à cidade da juventude e tem uma proposta a fazer para a cidade. Depois eu assisti Se Meu Apartamento Falasse, que é uma versão do musical Promises, Promises, que por sua vez é uma versão do filme The Apartment, que em português também se chamava Se Meu Apartamento Falasse. Depois eu assisti Guanabara Canibal, daquela ceia de teatro que é da trilogia da cidade da companhia. Eu já tinha assistido Caranguejo Overdrive dessa trilogia, então eu quis conferir Guanabara Canibal também. Depois eu assisti Hebe, a musical, que é sobre a Hebe Camargo, fala sobre a carreira dela e usa principalmente músicas da época de cantora dela, então foca bastante na época que ela trabalhava como cantora, não só como apresentadora. E a Débora Reis, que faz o papel, ela tá ótima. E o último espetáculo que eu assisti na viagem foi Dois Filhos de Francisco, musical, que é a história do filme, né? A história de Zezé de Camargo e Luciano, com as músicas de Zezé de Camargo e Luciano para contar a história. E esse espetáculo tem a Laila Garran como a mãe dos meninos e o Beto Sargentelli como Zezé, que estão maravilhosos nos papéis, assim, vale muito a pena assistir por causa deles. E esses foram os 10 espetáculos que eu assisti. Aí agora eu vou falar sobre o top 5 para mim. Uma coisa que eu percebi, eu como uma pessoa que sou de Curitiba e tive a oportunidade de assistir espetáculos no Rio e em São Paulo, é que realmente o teatro musical feito nas duas cidades é bem diferente. No Rio tem essa pegada mais autoral, essa pegada mais independente, tem muita gente erguendo musical na raça, erguendo musical na mão, sem patrocínio. E muitas vezes o material criado nesses pequenos musicais que nem tem patrocínio fica melhor do que os de grandes produções grandiosas, cheias de dinheiro, cheias de patrocínio, que acabam apostando no mesmo, apostando nas mesmas velhas fórmulas, apostando em fazer mais do mesmo porque é isso que dá público. Realmente falta ousar e eu vejo isso nas produções pequenas do Rio de Janeiro, que às vezes sem nada, sem grana nenhuma, eles erguem uma coisa assim que fica muito melhor do que as produções de milhões e milhões e milhões de reais. Eu tenho observado muito isso nos últimos anos, assim, quando você vai ver, por exemplo, eu tive uma viagem que eu assisti um espetáculo do Renault, de milhões e milhões e milhões de reais, o Teatro Renault em São Paulo, e assisti o Urinal, que se eu não me engano a Rouanet do Urinal tinha sido 800 mil reais. Uma coisa assim, e o Urinal milhões de vezes melhor. Então assim, tem espaço para todo mundo, todos têm produções excelentes de todos os tamanhos, mas realmente essas produções grandes falta usar mais, falta ir atrás de uma música original, falta ir atrás de um texto bom, de um texto de qualidade, sabe? Que a gente vê que falta muito ainda para algumas produções, especialmente as que são criadas em São Paulo.
Todos esses espetáculos que eu assisti têm pontos positivos e têm pontos negativos. Então, se por acaso algum dos espetáculos que eu citei não tá no meu top 5 e você acha que devia estar, ou você acha que, sei lá, é o melhor dos espetáculos e eu nem citei, vem conversar comigo, me manda um inbox no Instagram que a gente pode debater, pode conversar. E também outra coisa, eu vou citar todas as temporadas quando eu assistir, se ainda tá em cartaz, se vai voltar em cartaz. Mas esse vídeo aqui eu tô gravando algum tempo depois que eu voltei de viagem, então muita coisa já saiu de cartaz. Eu sinto muito por isso, se por acaso eu falar de algum espetáculo que você queria ver e você não vai ter oportunidade porque esse vídeo demorou. Mas se você tem interesse em teatro, se você quer saber o que eu tô assistindo de bom, quais são as minhas recomendações, me segue lá no Instagram que sempre que eu assisto alguma coisa eu posto nos stories e eu sempre deixo alguma resenha falando se vale a pena assistir. Então me segue lá se você tem interesse nesse assunto, se você quer saber quais peças que vale a pena. Bom, vamos então falar da minha quinta peça preferida dessa viagem, que foi Doc 60, que chama 60, Década de Arromba, um documentário musical, alguma coisa assim, que é um espetáculo assim impecável, não tem outra palavra pra falar. É um espetáculo, é um musical meio show, então por isso até que ele não tá em números mais elevados na minha lista, porque como são meus critérios pessoais, eu acabo valorizando mais espetáculos que ou tem música original ou tem história original, uma história bem contada e tudo mais, que é a minha preferência pessoal mesmo. Mas Doc 60, assim, eu achei impecável, é um espetáculo que eu assistiria de novo qualquer dia, apesar de ser super longo, ele tem acho que umas 3 horas de duração, mas vale a pena você não ver os minutos passarem. Cantores e bailarinos excelentes, é um elenco grande, é um elenco de 24 pessoas, um elenco bem misturado, assim, que é uma coisa que a gente infelizmente ainda vê muito pouco em teatro musical, um elenco com muitos atores negros, por exemplo, mas o Doc 60 acho que é praticamente meio a meio e os atores negros não são usados só em papéis óbvios, sabe? Realmente é uma coisa assim colorblind, como a gente fala, né? Todo mundo faz todo tipo de papel no espetáculo e é impecável, todo mundo canta muito, dança muito. Tem algumas ceninhas assim, mas não tem uma história. E é um espetáculo que tenta contar a história dos anos 60 a partir das músicas dos anos 60. Então tem projeções mostrando fatos, mostrando coisas que aconteceram naquela década. E aí entram as músicas. É um trabalho de pesquisa incrível, porque as músicas são até em ordem de lançamento. E o musical são 24 atores cantores novos, assim, tem drama, tem cenas emocionantes, tem cenas cômicas, tem uma duplinha maravilhosa que faz o alívio cômico ali do espetáculo o tempo inteiro. E também tem a Vanderleia como convidada especial, que ela aparece em acho que umas 3 ou 4 cenas. E a plateia, que é toda formada por gente da terceira idade, quase toda, né, formada por gente da terceira idade, vai à loucura. É muito divertido mesmo ver e todo mundo sai encantado, porque realmente é um espetáculo assim impecável, muito bem feito, muito bem pesquisado, muito bem dirigido. O Doc 60 estava no Rio quando eu assisti, agora nesse momento ele está em Campinas, fica lá até 1º de abril. Aí ele vai para São Paulo a partir de 5 de abril, fica lá um mês e pouquinho, e em maio ele começa a turnê. Acho que a primeira cidade da turnê é Fortaleza e boatos que vem para Curitiba. Eu tô aí ansiosa pro Doc 60 vir para Curitiba, porque realmente quero muito ver de novo, vale muito a pena assistir. É o tempo da... Número 4 já vai ser uma peça de teatro, que é a Visita da Velha Senhora. A Visita da Velha Senhora é um texto antigo já, um texto bem conhecido, que conta a história de uma mulher que foi escorraçada da cidade dela quando ela era jovem. Ela saiu numa condição muito específica, assim, depois de sofrer algumas injustiças. E quando ela volta, muitos anos depois, como uma senhora bilionária, ela é a esperança da cidade, né? A filha torna a casa e aí toda a cidade tem a esperança de que essa mulher vá salvar a cidade que está na miséria absoluta. Todos os negócios da cidade faliram, todo mundo perdeu o emprego. Então, como essa pessoa já morou lá e ela é bilionária, eles têm esperança que ela salve a cidade. E ela realmente está disposta a isso. Ela chega e ela avisa que ela vai dar 1 bilhão para a cidade, 1 bilhão para ser dividido entre os moradores da cidade, com uma condição, e essa condição que é a grande pegada do espetáculo, porque a condição dela exige que uma certa injustiça seja desfeita, mas ao mesmo tempo envolve algumas atitudes que as pessoas não estão dispostas a tomar num primeiro momento, porque o que ela exige que os habitantes da cidade façam é uma coisa que vai além
do que a moral e a ética daquelas pessoas aceitaria, é uma coisa que seria errado aos olhos da maioria. Mas o tempo vai passando e essas pessoas vão repensando, e aí a gente vê o que acontece ali em situações de desespero, em situações que as pessoas estão dispostas a abandonar os preceitos morais que elas seguem, abandonar a ética que elas seguem na vida. Discute muito a questão da moral e da ética e por que ela pede para as pessoas da cidade fazerem aquilo e tudo mais. É assim, um texto bem interessante que discute coisas muito relevantes nos dias de hoje e é bem interessante como isso se desenvolve. É uma tragicomédia, eu diria, porque é um humor negro pesado, aquele humor que você não sabe se você ri ou se você fica chateado, sabe? Muito bem feito, tem a Denise Fraga e o Tuca Andrada no elenco. Essa é a história da peça da Visita da Velha Senhora, que foi a peça que eu assisti no Teatro do SESI, em São Paulo. É um teatro que você tem que reservar o ingresso, mas é de graça a entrada, então foi maravilhoso assistir uma coisa dessa qualidade de graça. E quem gosta de teatro e mora em São Paulo tem que ficar de olho no que está em cartaz no Teatro do SESI, porque sempre tem coisa boa lá. E que se você ficar de olho, se você chegar lá no dia, você consegue assistir, dependendo da procura aí. Até o dia que a gente foi ver a Visita da Velha Senhora, tinha bastante lugar vazio na plateia ainda, então era só chegar que dava para assistir. E tá fazendo turnê aí, tá acabando no Rio esse final de semana, dia 25 de março, que tá no Sesc Ginástico, e vem aqui para Curitiba no dia 7 e 8 de abril. Os ingressos já estão esgotados, é no meio da programação do Festival de Curitiba, mas sempre dá para ficar de olho se abre uma sessão extra, ou ir lá no dia ver se tem ingresso sobrando para comprar e tudo mais. A Visita da Velha Senhora, que é meu top 4 aqui dessa lista da minha viagem. Não esqueci de nada. Deus permita que vocês possam sobreviver à sua própria sentença. É impossível me matar. Aí o meu top 3 é um musical, que é o nome do espetáculo, e sim, esse é o nome do espetáculo, que é uma tradução de um musical, uma tradução não, é uma adaptação de um musical que chama Title of Show, que ficou muito tempo no Off-Broadway, passou brevemente pela Broadway alguns anos atrás, é um dos meus musicais preferidos. E o que esses meninos, o que essas pessoas fizeram, porque são assim, pessoas novas que fizeram essa montagem independente, na raça, sem patrocínio, é impressionante, porque eles pegaram essa história, pegaram essas músicas e eles adaptaram totalmente à realidade brasileira. É um espetáculo de comédia e é um metateatro que conta a história de dois caras escrevendo um musical sobre dois caras escrevendo um musical. É exatamente essa a história, então você pensa que não vai dar nada, mas eles mostram todo o processo criativo, só que ao mesmo tempo que é super comédia, fala muito das angústias do jovem artista, principalmente. É um espetáculo que não precisa de quase nada para estar de pé, porque precisa de exatamente 4 cadeiras e um teclado, e precisa de 4 atores e um tecladista, só. O cenário tá pronto, é exatamente isso que eles inclusive falam na letra, que é isso que eles precisam. E é extremamente simples, fala desse processo criativo, mostra eles escrevendo um musical e ao mesmo tempo que é muito engraçado, também tem cenas muito emocionantes. Eles falam muito dessa coisa assim de qual que é o nosso objetivo final, onde que a gente quer ficar. A gente conseguiu sucesso, mas é isso que a gente quer. Então é assim, é muito tocante, é muito bonito e eu acho que é um espetáculo, é uma história, é um material obrigatório para todo mundo que quer ser artista. Então se você não tiver chance de estar no Rio aí nos próximos meses para assistir o nome do espetáculo, vá atrás do original, se você não vai ter acesso à tradução. Mas assim, a adaptação é genial, é obrigatório assistir os dois, na verdade. Porque na adaptação eles adaptaram totalmente a realidade brasileira, eles não ficaram forçando que eles queriam ir pra Broadway, que eles queriam ganhar o Tony, eles adaptaram tudo ao Brasil. E quando você vai assistir, como é muito meta e como fala muito de musical, o que eu achei a princípio é que só quem acompanha o musical que entender, sabe? Tem todas essas referências e a gente fica pensando, não, mas quem que vai entender? As pessoas não vão pegar, né? Eu acho que é um musical maravilhoso, mas é pra quem é de musical, pra quem acompanha musical. E aí você vê que não, que isso vai além, porque eles ganharam 2 prêmios super importantes no prêmio de humor que teve, o prêmio de humor que foi fundado pelo Fábio Porchat. Eles ganharam o prêmio de melhor espetáculo e prêmio pela versão, um prêmio especial pela versão que ele foi feita em conjunto. Então, assim, muito legal ver que essa linguagem que às vezes a gente corre o risco de achar que é muito nicho, que é muito só pra gente, vai além. Eles realmente foram muito corajosos em montar isso
e eu recomendo demais. Eu assisti a segunda temporada, que acabou ali em fevereiro, no Rio de Janeiro, mas eles vão voltar em abril, não tem ainda data e teatro definido, mas para todas as peças eu vou deixar os links aqui embaixo, então vocês entram lá no Instagram deles, sigam no Instagram, que eles vão falar quando eles voltarem no Rio de Janeiro em abril para uma terceira temporada. A gente quer fazer arte, mas quer ser famoso também. E com a fama vamos ganhar mais, mas o dinheiro sobe a cabeça. Todos dirão que eu sou uma vaca e me vendi. Dois merdas que não tem sorte. Aí o meu top 2 também vai ser um espetáculo mais ou menos nesses moldes aí do nome do espetáculo, que é um espetáculo feito no Rio, pequeno, independente, feito sem patrocínio, feito na garra, porque as pessoas estavam precisando fazer arte, estavam precisando fazer alguma coisa, que é Rapsódia, o musical. Rapsódia, o musical vai estar aqui no top 2, porque além de tudo isso, e além de ser um espetáculo muito divertido, muito legal de assistir, é um espetáculo com músicas originais, que é uma coisa que sempre me encanta demais quando é bem feito. Às vezes acontece de fazerem espetáculos com música original no Brasil e não ser um resultado tão legal, infelizmente, mas o meu top 1 e o meu top 2 tem músicas originais e foi assim, 2 espetáculos que foi muito legal assistir. O Rapsódia musical é da Cerejeira Produções, da Júlia Morgante e do Mal Alves, que quem gosta de musical conhece os dois, porque eles têm um canal super legal aqui no YouTube que chama A Gaiola das Roucas, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Vale a pena seguir, a gente se diverte muito com eles. O Rapsódia musical é um espetáculo original do Mal Alves, com músicas da Sara Benchimol, que compôs as músicas junto com ele. E é um musical de terror, trash, comédia escrachada, muito derramamento de sangue, muita quebra de quarta parede, muito assim humor escrachado mesmo, sabe? Aquele terror meio trash. É muito divertido de assistir, as músicas originais são bem legais, o elenco tava incrível. Conta a história do Pátrio, que é feito pelo Hugo Kert, que vai para a cidade de Rapsódia a convite do tio, que é o Jeremias, que é feito pelo Mal. E ele tem uma fábrica de sabonetes e ele perdeu a esposa e ele nunca se conformou com o fato da esposa dele ter morrido. Então conta essa história aí, também tem um porão secreto com vários segredos lá dentro. A Júlia também tá no elenco, é um dos fiéis escudeiros do Jeremias. E todo mundo é incrível, assim, sabe? É muito engraçado, é muito divertido de assistir. É tudo muito bem cantado, assim como todos os espetáculos que eu vi no Rio. É tudo muito bem dançado, tem uma coreografia, assim, incrível mesmo, essa versão do Rapsódia musical. E saiu de cartaz agora em fevereiro, tá sem previsão de voltar, mas eles querem aí, dependendo do que acontecer nos próximos meses, eles querem voltar. Vou deixar os links aqui embaixo também. Tudo vai voltar a ser feliz depois que ela morrer. Somos o terror, a morte nossa dor. E aí o meu top 1, como não podia deixar de ser, o espetáculo que mais me emocionou nessa viagem, que mais me tocou, que me deixou assim mais impressionada com o que pode ser feito no Brasil, quando as pessoas querem, quando as pessoas têm interesse e têm essa vontade de fazer teatro musical bem feito no Brasil, é Bibi, Uma Vida em Musical, que conta nada mais nada menos que a história de Bibi Ferreira. Eu sou apaixonada pela Bibi, eu já vi uns 5 ou 6 shows dela. Ela é incrível, ela tá com 95 anos e ela segue cantando lindamente, divertindo o público lindamente. É incrível vê-la no palco, assim, ela tá com 95 e ela já tá montando um show novo pra esse ano, sabe? É assim, impressionante como ela é produtiva, como ela faz coisas incríveis e toda a história de vida dela. E no musical a história de vida dela é contada assim de um jeito delicioso. Tem mestres de cerimônia e o destaque é o mestre de cerimônia que é feito pelo Léo Bahia, que é muito divertido, e ele brinca com a história de um circo. Então a Amanda Costa faz a Bibi Ferreira lindamente, desde que a Bibi é adolescente até os últimos anos da Bibi, né? É incrível também ver um musical sobre uma pessoa que tá viva, né? Dá uma alegria, assim. Eu achei que não ia ter momento de chorar, momento emocionante, mas tem tanta coisa tão linda que foi impossível não chorar assistindo o espetáculo. Realmente foi muito lindo. Passa por toda a carreira da Bibi, mostra a Bibi nos grandes musicais que ela fez,
Sejam as primeiras versões de My Fair Lady, de Hello Dolly, tanto quanto musicais escritos para ela, como foi o caso de Gota d'Água, que foi escrito por Chico Buarque e pelo marido dela da época, o Paulo Pontes, que é feito lindamente também pelo Guilherme Lobulo. É incrível ver o espetáculo, é muito bem feito, o coro é maravilhoso, as pessoas são incríveis. Com destaque para Amanda Costa, que faz Bibi, que ela tá incrível, pro Léo Bahia, que faz o mestre de cerimônias, pro Cris Pena, que faz o Procópio Ferreira, pai da Bibi, e também pros maridos dela, em especial o Guilherme Lobulo, que tá incrível como Paulo Pontes. E pra mim o que mais me tocou, o que eu achei mais incrível, que fez toda a diferença, e eu bato nessa tecla há muitos anos como isso faz a diferença, são as músicas originais, que nesse caso foram escritas por Teresa Tinoco. Tinha várias músicas que já existiam da carreira da Bibi, ali pra retratar a carreira da Bibi, óbvio, né? Não tem como não mostrar a Bibi cantando Piaf, não tem como não mostrar a Bibi cantando My Fair Lady, mas pra contar a fase da vida dela, tinha músicas originais e eram boas músicas originais. Tem uma cena que fala da entrada na ditadura que, assim, é impressionante a cena, a luz, o coro, o efeito que eles fazem, a letra da música. Então, assim, realmente é um trabalho primoroso que tá em cartaz no Rio de Janeiro ainda, até dia 1º de abril. Se você é do Rio, pelo amor de Deus, vá assistir, não perca. E no dia 5 de maio estreia em São Paulo, no Teatro Bradesco. E é imperdível. É um musical original carioca. Então, assim, é um musical com uma pegada Broadway, ele é um musical mais grandioso, mas não é tão grandioso quanto as montagens originais de São Paulo, as montagens que são criadas mesmo em São Paulo. Então tem uma pegada assim meio carioca, meio Broadway, assim, é muito gostosinho, é uma comédia deliciosa, também tem drama, tem cenas lindas. Ai, olha, e realmente a vida da Bibi é valorizada, sabe? Não tem essa coisa de ficar contando tudo pela ótica dos homens. A Bibi é uma puta mulher forte, uma mulher incrível, né? Pensa, a mulher tá com 95 anos, levando a carreira como se tivesse 30, sabe? É maravilhosa e realmente mostra essa força dela. E tá todo mundo muito incrível e realmente eu não canso mais de elogiar, mas eu só tenho elogios mesmo a fazer. Tá? Maravilhoso, vale muito a pena ver Bibi, Uma Vida em Musical, no Rio até 1º de abril, em São Paulo a partir de 5 de maio. Se eu for de fato, o papo rodar, o circo não pode parar. Espetáculos pra mim mereceram um destaque entre os 10 que eu assisti aí na viagem que eu fiz entre janeiro e fevereiro. Espero que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo se você concorda, se você discorda, se você ficou com vontade de assistir alguma coisa. E eu vou deixar aqui embaixo todas as fichas técnicas para quem quiser saber mais, para quem quiser seguir os Instagrams ou as páginas do Facebook dos espetáculos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima!